Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez às lives das terças com Paulo Penha. Hoje a gente vai falar sobre a família no esporte. Tema bem importante aí que faz parte de toda a base da construção de um atleta. Então vamos esperar o Instagram ir chamando as pessoas aí para a gente poder começar essa nossa live de hoje. É engraçado porque esse tema é bem recorrente no consultório. Volta e meia vem famílias perguntando relações, como funcionam, vem atletas mais velhos comentando sobre sequelas, né, do próprio relacionamento familiar que ficaram, né, em palestras que eu dou por aí afora também, né, volta e meia entra esse tema, né, técnico perguntando, os próprios pais quando a palestra para os pais, os atletas falando, mas como eu lido com a minha mãe, como eu lido com meu pai. Então o objetivo nosso aqui nesse encontro é poder explanar um pouco sobre esse contexto, né? E é importante a gente ter uma clareza, tentar entender melhor, né, o que seria isso então. O que é essa relação familiar. Então só espere um pouquinho que eu estou só ajeitando aqui o sistema, que daí as perguntas podem já serem encaminhadas aqui. Só um pouquinho. Opa, legal, aqui já liguei. Isso aí, muito bem. Então assim, gente, é importante a gente fazer um panorama assim e verificar que família, geralmente é a família que estimula. A família estimula o atleta a conhecer um esporte ou vários esportes e poder então reconhecer qual desses esportes, né, pode ser mais interessante. A família estimula, leva, investe, né, acredita nesse filho dentro do seu esporte. E o que acontece? Desde o início a família é muito presente. A família está ali conectada, tá fazendo as coisas acontecerem. Só que chega num momento em que o atleta ele começa a, vamos dizer assim, andar com as próprias pernas, fazer as coisas acontecerem por si mesmo. E aí, gente, e aí acontece que o atleta começa a ficar um pouco incomodado, porque ele já não precisa desse pai, dessa mãe, desse avô, desse avó, que estão ali realmente apoiando, né? Eles gostam de um apoio, mas eles não querem pressão. Eles não querem a pessoa ali seguindo, né? Observando tudo. E aí começa a haver pequenos atritos, né? Então a gente tem de um lado pais que querem estar juntos, nós temos do outro filhos que querem estar longe. Mas eles não querem, na verdade, estar longe. Eles querem muitas vezes mostrar o quanto eles estão realmente eficientes, suficientes. Então eu separei aqui para começar essa conversa, gente, uma coluna minha de uns 2 anos atrás. Ela deu bastante repercussão na época aqui, que falava sobre a separação entre os pais e filhos na hora da atividade. Então eu vou começar a fazer, só mostrar aqui para vocês no segundo parágrafo. Por exemplo, na maioria das vezes, os pais querem realmente ver os filhos terem uma maior autonomia e conseguirem executar algumas atividades sozinhos. Mas em muitas ocasiões, né, com a justificativa que os amam muito, não conseguem e acabam os prendendo demais. Né, acabam não deixando fazer nada sozinhos. Bem, com isso acarretam problemas comportamentais sérios em seus filhos, como por exemplo, gritos, choros, xingamentos, indisciplina. E aí, muitas vezes, os pais vão observando isso nos seus filhos, nos seus atletas, e vão falando, pera, o que eu vou fazer? Né? Esses comportamentos, muitas vezes, né, são vistos como birra, manha, e aí por diante. E para piorar ainda mais, gente, vemos o que? Pais como a resposta dos pais, né, esses comportamentos, em vez de imporem limites aos seus filhos, acabam cedendo os caprichos também. Às vezes fazem com que realmente crie-se uma dor de cabeça maior ainda. Oh, valeu. Mas na maioria das vezes por puro desconhecimento, achando que estão fazendo o melhor para os seus filhos. Peraí, eu vou passar a mão na cabeça do meu filho, ele está passando por uma situação complicada, ser atleta é difícil, e acabam afrouxando as rédeas, né? Vamos dizer assim, facilitando demais algumas coisas. A gente não estou falando aqui para ser carrasco com seu filho, né, duro, aquela coisa, mas é necessário regras, é necessário o quê? Você entrou no esporte para ser
Até falei esses dias para um atleta meu. Você quer ser um atleta que tem uma boa performance ou você quer ser um atleta campeão? Né? O de boa performance ele vai conseguir ir quebrando algumas marcas pessoais, tendo algumas satisfações, o que é bom, não tem nada de errado nisso. Agora, se ele quer alta performance, ele quer estar entre os grandes, os melhores no seu esporte, ele vai ter que estar disposto a fazer alguma coisa a mais. Só que ele quer fazer, só que o que acontece? Ele acaba, às vezes, né, espanando um pouco. Mas é tão sacrificante, é tão difícil. E acaba por isso deixar aquilo, assim, com muitas justificativas, podemos dizer assim, né? E os pais muitas vezes têm o papel o quê? De falar, ei, calma aí, não foi isso que você falou? Se é isso que você quer e você se comprometeu, agora faça. Vamos até o fim nisso. E não muitas vezes, então deixa, não precisa ir, não precisa fazer. Isso aí, os colegas, já passou aqui, colega meu que é técnico, tudo, sabem muito bem a situação. Sabem realmente que o quão duro, né, é muitas vezes você tá com um projeto ali, com um atleta, e aí às vezes os pais não estão com aquela pegada firme. Mas lembrando que eu falei no início, às vezes é o oposto. Então eu vou seguir aqui um pouquinho para vocês, ó. O que acaba, então, acarretando muitas vezes para os técnicos alto índice de indisciplina, atletas sem limites, com problemas de falta de controle, e dessa forma não conseguem ter a atenção desses atletas, que acabam por prejudicar o grupo como um todo. Então isso aqui é uma perspectiva, percebam? A gente está falando sobre, então, um atleta que acaba se tornando um atleta indisciplinado por um reforço familiar de tentar agradar, de tentar deixar esse atleta, esse filho feliz, esse filho alegre, esse filho satisfeito. Bem, aí, antes que os pais queiram mudar o comportamento dos seus filhos, devem observá-los. A tarefa dos pais é achar um meio, então, de não reforçar a conduta indesejável e de fortalecer as condutas positivas, devendo pensar num comportamento que irá substituí-lo positivamente. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês, né, eu lendo aqui a minha coluna, né, mostrando para vocês, o pai tem que encontrar um meio termo. Como eu posso abraçar o meu filho? Como eu posso ser realmente parceiro, companheiro do meu filho, sem fazer com que eu esteja fazendo um reforço negativo, fazendo a manutenção de um comportamento que no fim das contas vai prejudicar ele, pode levar meu filho e minha filha à derrota. Então, lembrando que os pais não conseguirão mudar o comportamento numa única tentativa. Irão ser necessárias então muitas tentativas, vários caminhos, várias formas de se fazer. E significa que os pais deverão ser constantes, firmes, né, em suas colocações. Não dá para falar que vai fazer uma coisa e no fim das contas não fazer, ou que se tal coisa acontecer, tal tipo de punição, por exemplo, vai acontecer. E não fazer. Se não fizer, a gente tem um problema sério aqui. Então, os pais deverão, além dessa constância, né, eles vão ter que observar melhor quando os comportamentos são de fato inadequados diante o propósito dos seus filhos. Seja qual for a situação, não poderão reforçá-los, né? E por mais que se sintam inclinados a ceder, não deverão fazê-lo. Então deverão mostrar o que é correto, que são firmes e que sabem o que estão fazendo, o que é melhor para seus filhos. Os pais são assim, às vezes a gente tem irmãos que não são atletas, irmãos que são atletas, às vezes mais novos, que já estão jogando, às vezes mais velhos, que já jogaram ou já estão numa ascensão, e as comparações também são terríveis. Comparar não dá. Claro que a gente usa como um parâmetro se isso motivar esse atleta, mas a família ela deve incentivar, estimular, e não de repente deixar esse atleta mais ansioso, mais depressivo. Porque você se comparar, de repente, com um irmão mais velho, alguns anos mais velho, que já conseguiu uma colocação boa, e você falar, olha, teu irmão conseguiu, você tem que conseguir também. Como tem pais que falam isso? Você tem que conseguir também? Não, talvez você possa falar, bem, você pode conseguir também. Se você treinar bastante, for bastante disciplinado, organizar, equilibrar a tua vida, e se realmente você ama isso, você pode fazer tanto quanto o teu irmão. Aí já é um posicionamento legal. A família é uma mola propulsora, motivadora, que estimula esse atleta a realmente alcançar seus objetivos.
Mas se não, né, a gente tem um problema aqui, uma questão. Simplesmente a gente vai estar destruindo as possibilidades desse atleta se desenvolver realmente no esporte. E é isso que a gente quer? Não, não é isso. Né? Vocês pais que estão assistindo agora também sabem, né, que tem um dever com esse filho. Então, esses são os pais que estão presentes, mas são coniventes, são flexíveis, são gente boa, são parceirões, mas que acabam sendo flexíveis demais. Nós temos um outro perfil também. Os pais que são muito autoritários, os pais treinadores. E esses pais treinadores, eles vão fazer de tudo para deixar, né, ali o filho na rédea. Mas espera aí, ele está fazendo por si próprio ou ele está fazendo porque você, pai e mãe, estão obrigando? Então também é um ponto para a gente observar. Lembre-se, como eu falei no início da live, a gente precisa sim de regras. E toda família precisa ser muito constante perante sua postura com esse filho atleta, né, o irmão atleta. Mas quando a família é extremamente rígida e coloca muitas regras, né, e acabam treinando, se esse atleta ele não está sintonizado e gostando disso, porque existe um perfil também, isso aí a gente deixa para uma outra conversa, que são os perfis de atletas. Mas aí tem um perfil que gosta disso. Mas se ele não gosta, é facinho de perceber. Se ele não gosta, a gente não pode continuar tendo essa postura. Uma postura extremamente autoritária, rígida, rigorosa, vai fazer com que no ambiente de treino ele esteja sobre esse tipo também de doutrina, de regras, porque precisa no treino, mas chega em casa, em vez de ter um momento relaxante, ele vai continuar. Como foi o tempo? Qual o tempo que você fez? Fez quantos gols? Né? E aí começa esse tipo de cobrança, né? Tem que fazer isso daqui, ó, não pode comer tal coisa, tem que fazer isso aqui. Pera aí. Né? O atleta pediu tua ajuda? Não. Ele está gostando desse jeito que você está falando com ele? Se sim, ok. Se não, vamos tentar encontrar um meio termo. Lembra lá do que, até na live da semana passada a gente falou com os nutricionistas, né? Lembra lá da prescrição do nutricionista? Lembra do que o teu preparador físico disse que você pode fazer em casa? Lembra da recomendação do teu técnico? E aí sim, a família pode ter esse papel de lembrar. O atleta pode até falar assim, ai que chato isso, né? Mas não tem problema. O importante é que lembrou. Mas falar, você não pode. Calma aí. Será que isso vai fazer bem? Como a família realmente está se condicionando? Como a família realmente está fazendo? Vamos pensar nisso. Outro ponto, gente. A gente também tem famílias que são as famílias patrocinadoras, né? O que a gente tem? A gente tem ali uma família que paga as contas desse atleta, que banca o que for necessário, mas que não participa, não interage. Aí fala, mas eu não estou interferindo. Mas você não está interagindo. Você não está sabendo como que o teu filho está se saindo nos treinos, ou como que a tua filha foi na competição. E aí é importante esse tipo de reforço, é importante esse tipo de conexão. Pais omissos, família omissa, né, também cria um vazio emocional nesse atleta, que porventura, né, vai debilitar ele ou vai fazer com que ele busque isso em outros lugares. E nem sempre esses outros lugares são os melhores, as melhores soluções, os melhores caminhos, né? E vocês devem entender bem do que eu estou falando. Então, o fato é omissão, né? Pai assim que tô tranquilão, o que você precisa? Precisa disso, tá aí, né? Quer que leve para tal lugar? Eu levo, mas não tá lá, não tá junto, não participa, não interage. Não é bacana. Então a gente precisa dos pais que consigam fazer uma mescla das situações. A gente precisa de pais que possam ser rígidos quando necessários e flexíveis quando é necessário também. Agora, como entender isso? O pai, ele tem que chegar primeiramente, antes de tudo. Para quem? Pro técnico, gente. Pro técnico. Né? Ele que é o professor, ele que é o coordenador de tudo. Então chega pro técnico, pergunta, e aí? Como que meu filho tá? O que eu preciso fazer para ajudar meu filho? O técnico é a melhor pessoa que pode falar, pai, mãe, não precisa se preocupar, tá tudo indo bem, tá tudo dentro do planejado. E você tem que acreditar, você tem que confiar e permitir a coisa acontecer. Tem dúvidas? Tira tuas dúvidas. Não fique com dúvidas. Será que ele sabe mesmo? Questione. Mas cuidado com o tipo de questionamento também. Você tem ali um profissional
que sabe realmente o que é necessário. Ah, esse atleta vai no psicólogo, vai no nutricionista, vai no médico, vai no fisioterapeuta. Entre em contato, converse com esses profissionais, entenda o que eles estão avaliando, o que eles estão percebendo e realmente qual seria então a melhor postura, o melhor posicionamento para se ter com cada um. Gente, é importante essa conexão. Né? O pai, a mãe, a família, às vezes são irmãos mais velhos, é avô, é avó. Por isso que a nossa live está falando de família, não apenas pais. Porque qualquer um pode chegar ali e se inteirar do que está acontecendo. Mas o que a gente faz muitas vezes é negligenciar, ou pior, achar. E achismo não tem vez. Né? Então, chegar, conversar com os profissionais, entender o que está acontecendo. Uma família conectada. Uma família que faz parte desse processo. É uma família no esporte. É uma família que está inserida naquele contexto do seu filho atleta. E que pode realmente fazer toda a diferença, gente. Toda a diferença nessa relação do atleta. Não só dentro da família, mas com o seu próprio esporte. A gente está cheio de histórias, né, durante tanto tempo atendendo, de atletas que falaram, nossa, eu só me mantive por causa do meu pai, só me mantive por causa da minha mãe, do meu irmão, porque eles me apoiaram na hora que eu perdi tudo, na hora que eu pensei que não conseguiria mais evoluir, eles chegaram e falaram, tenha paciência, vai com calma, acredite em você. E a gente precisa disso, gente. A gente precisa acreditar, a gente precisa confiar, né, em quem está mais próximo da gente. Então, se uma família não é esse local protetor, acolhedor, não é super protetor. Eu já falei agora há pouco que não tem nada a ver com super proteção, né, e criar uma ilusão para esse atleta. Mas sim de proteger, de cuidar, de mostrar, vai lá. Até mesmo assim, ó, pai e mãe, tô aqui atrás de você. Vai lá. Se você se queimar, vem aqui que eu passo um remédio. Mas você vai ter que se queimar. Você vai ter que experienciar, você vai ter que sofrer um pouco. Porque a gente sabe, os atletas que estão aqui, que estão vendo, sabem muito bem que, né, que atingir a alta performance, ela não é fácil, gente. Né? Ela é muito dura, né? E dói literalmente. E muitos esportes tira sangue, mas vale a pena. Então a família tem que entender, bem, foi uma escolha dela, foi uma escolha dele, nós vamos dar esse suporte. No momento em que ele não quiser mais, tudo bem, nós vamos apoiar a decisão. Mas se ele estiver desistindo por pouca coisa, desistindo sem tentar, nós vamos ser as primeiras pessoas a realmente falar, não, mais um pouco, vai lá. Olha só, você pode fazer isso, tem essa alternativa, tem dessa forma. O Davi tá aí, né, tá concordando, legal. Pô, e a gente tem que fazer o quê? Persistir. Acreditar. Então, vem o atleta primeiro querendo. A família entendendo o desejo. Né? Eu, por exemplo, com meus atletas no consultório, eu já faço um plano de metas. E aí, qual que é o teu objetivo? Porque eu vou trabalhar em cima do teu objetivo, não é em relação ao meu. Se você quiser, tem uma atleta minha, um tempo atrás, quando começou, ela só falou assim pra mim, Paulo, eu quero não fazer feio. Foi exatamente isso que ela falou. Eu não quero fazer feio nas competições. Eu não estou almejando o pódio, mas eu não quero ser a última. Eu quero fazer uma apresentação bonita, né, em que eu me sinto orgulhosa. Gente, perfeito. Isso é muito bom. É quando o atleta sabe o que quer. E a gente faz um trabalho, não só o psicólogo, né, mas é a comissão técnica, é a família, em cima desse objetivo dessa atleta, ou desse atleta. Então o que nós temos que fazer é entender os propósitos. Com base nos propósitos, nos objetivos, estruturar as nossas posturas, os nossos comportamentos. Então, como eu vou me portar com meu filho? Meu filho disse que quer, vamos colocar, tô vendo aqui o Valdir, pô, o Valdir tá lá no Nordeste agora, no Brasileiro, tá assistindo aqui a live, valeu, Valdir. E aí, poxa, chega ali, sabe, pô, o atleta chegou pra mim e falou que eu quero participar do evento. Bem, o tipo de cobrança é uma. Agora, eu quero bater o recorde do brasileiro. Aí a pegada é outra, o técnico cobra de um jeito, o psicólogo, a família, todos vão ter um discurso diferenciado. Então a minha recomendação aqui para a família é para que a família entenda realmente o objetivo. Objetivo com prazo. Dentro desse prazo, a família vai encontrar a forma de poder apoiar esse filho atleta. Lembrando, nós temos múltiplas personalidades, múltiplas formas do atleta absorver. Tem atleta que precisa, né, de quase chicotada.
Tem atleta não, tem atleta que precisa de uma mão acolhedora, né? Um abraço gostoso. Então, entenda o perfil do seu filho. Antes de tudo, entenda o que ele precisa. Se ele precisar de um abraço e isso motivar ele para chegar no treino no próximo dia e fazer ainda melhor, fantástico. Se isso, na verdade, deixar ele frouxo, né? Ele sem muita vontade, sem muita disposição, não faça. Então, encontre o perfil. E vice-versa, vocês entenderam. Né? Então, existem formas. Tem que encontrar. Acontece que nos dias de hoje, né, muitas vezes a família ela joga na academia, na escola, no clube, né, e deixa o atleta lá. E muitas vezes não quer saber. E quando não, às vezes são os dois perfis que eu falei para vocês. Não quer saber e ainda por cima cobra, porque acha que isso estimula. O pai e a mãe não tá a par de nada do que está acontecendo nos treinos e nas competições, mas está exigindo de uma forma muito mais intensa do que o próprio técnico. Isso entra em colapso rapidamente. E muitas vezes a gente vê ali no final da infância, início da adolescência, o atleta desistindo já. Se não desse esporte, de fazer esporte. Por quê? Porque foi mal compreendido. Na verdade, não foi. Ninguém viu de fato quem era ele e o que ele estava precisando naquele momento. E aí, vamos chegar num ponto aqui também. A gente está falando tanto em criança, adolescente. E o adulto? O atleta adulto não precisa? É óbvio que precisa. Vamos falar do jovem adulto, né? Um atleta de alta performance que está no auge dele. Se ele não tiver uma coesão, uma coerência dentro da sua família, se a sua família for uma família complicada, né? Desestruturada, isso consequentemente pode atrapalhar ele e atrapalhar de forma grave a sua própria carreira dentro do esporte. Então, mesmo quando fala assim, mas ele nem mora comigo, ele está no outro lado do mundo, né? Tá fora. Mas se ele souber que a família está brigando, que estão problemas acontecendo, desestruturas, ou se a família começar a cobrar coisas, ou querer coisas desse atleta, é perigoso. Porque a família quer que esse filho, ou esse membro da família, continue tendo sucesso no esporte. Mas acaba fazendo coisas que vão destruindo o controle emocional, a estrutura, a base emocional, que é essa base familiar desse atleta. E ele não vai ter força para continuar firme dentro do seu esporte. Então, esse é um atleta adulto. E o atleta que já é master, né? E hoje em dia a gente está numa fase muito interessante. Os masters, antigamente a gente podia falar, né, que o pessoal ali que já passou dos seus 40, 50 anos, né, mais de 50 anos, que antigamente já era quase considerado idoso. Hoje, super novo, com muita energia. Então tem muita gente na faixa etária acima de 50, não só treinando em alta performance, mas competindo em alta performance. E eles precisam sim, mas aí a gente já está falando, não é só de pai. A gente está falando de marido, de esposa, de filhos. E aí, se essa família também não estiver apoiando, não estiver sendo parceiro realmente, né, desse atleta ou dessa atleta, nós vamos ter outro fator complicador. Vocês entenderam como a família ela é essencial no contexto do esporte. Aí, algumas vezes, vem atletas falando para mim, eu não quero que a minha família se meta mais. Mas será que você não quer mesmo que a sua família se meta? Ou a forma como eles estão se intrometendo na tua vida, na tua carreira esportiva, é que não tá bacana. E a maioria, gente, assim, não tem um percentual aqui, vamos colocar assim, 95% dos atletas, eles querem ter uma boa relação. É óbvio, quem não quer ter uma boa relação com a família? Então o que eles precisam é se colocar. É realmente, pai, mãe, calma aí, eu quero isso, precisa ser dessa forma, vamos fazer de outra maneira? E os pais? Fala, filho, filha, como que tá pra você? O pai, a mãe, o vô, a avó, a gente está exagerando em algum momento porque a gente sente que você fica um pouco irritado, um pouco nervoso, às vezes está se fechando no quarto, não está conversando comigo, não está interagindo. Bem, deixa o atleta falar, deixa ele falar, ela falar. E vai dizer, olha, realmente que às vezes a cobrança é demais. Não, então, como que é o jeito melhor? E aí vocês vão encontrando uma forma de poder realmente coexistir dentro da família, fazer com que realmente haja uma conexão. E se essa conexão acontecer, no mínimo vai ser bom, mas provavelmente vai ser ótimo, gente. E aí
só tende a melhorar ainda mais. Esse atleta ele sai de casa com muita energia, com muita motivação, não com medo de frustrar e decepcionar a sua família, mas com vontade de dar orgulho para eles. Então o movimento aqui é com muita força, com muita vontade, entender quem é esse atleta que está dentro da tua casa, dentro da tua família, da tua vida, e enxergar ele de verdade. Não ficar achando, mas conversar, sentar, dialogar. Esse é um trabalho que o psicólogo faz muito, né? Muitas vezes a gente tem que ser mediador de uma situação. E aí a gente tem que mostrar isso. Às vezes são questões tão simples. Falta diálogo, falta conversa. Tem uma pergunta aqui do Vitor, ó. Comecei a jogar bola de novo depois que essa pandemia começou faz tempo, que não jogo mais, né? Então, por exemplo, e aí, a família está atrapalhando? Né? Por quê? Por que já não joga mais? Né? Vitor, você tem que ver que às vezes, né, eu não conheço exatamente a realidade tua, mas pelo que você está colocando com o contexto do que a gente está conversando, né, talvez faltou o apoio da família. Né? Mas aí a gente vai fazer assim, minha família não está me apoiando, não está dando certo, eu perdi a vontade, eu não consigo voltar mais, eu não jogo mais. Espere aí. Se você está sentindo falta da família, se você sente que eles podem fazer diferença na tua vida, você tem que sentar com eles, pai, mãe, eu preciso de alguém me motivando. Por causa dessa pandemia eu parei, tá muito difícil voltar naquela rotina de treinos, preparação física, né, controle nutricional. Por favor, me ajudem. E aí podem ver que a gente não está falando do apoio do pai levar para o treino, de pagar alguma coisa. Né? Olha só, eu vou até colocar aqui, o Vitor está colocando, né? Eles falam que é perda de tempo. Né? Isso é decepcionante, né? Isso é frustrante. E aí o que a gente faz? Se eles não podem te apoiar, e Vitor, vamos falar desse aspecto, que bom que você colocou. Poxa, se eles não te apoiam, tem alguém na tua família que te apoia? Caso tenha alguma pessoa que te apoie, fala com essa pessoa, fala, olha, eu preciso de você. Você é uma pessoa que me leva pra cima, que me ajuda. Então, com meu pai, com minha mãe, eu não tô conseguindo, eu não posso nesse momento, não tá dando certo. Mas se não tem ninguém da família, então você já tem que classificar. Infelizmente é assim. Você vai falar, com meus pais eu não posso contar. Eles acham que é perda de tempo, que isso não vai levar a nada, mas eu sei que posso. O Vitor colocou aqui, meu primo. Isso, usa o primo. Primo é família. Tem tudo a ver com a live que a gente está falando hoje. Alguém da família, né, que é amor, né, aquela coisa do sangue, aquela coisa gostosa, né. Mas quando não se tem alguém da família, né, um primo, por exemplo, aí você pode partir para algumas amizades. Mas eu tomo muito cuidado com que tipo de amizade é essa. É aquela amizade que vai ficar um pouco gorando você, né? Às vezes não torcendo, falando assim, parabéns, você ganhou o jogo, e no fim das contas, né, ai, que raiva, ele ganhou. Isso também não é legal. Muitas vezes a gente tem que ver assim, né? Eu sou meu próprio templo. Lembrem disso. Estou querendo dizer o quê? Dentro da família, né, tem o quê? Depende da família, óbvio, né? Pai, mãe, um irmão, uma irmã ou mais. E só? São só isso na família? De forma alguma. Nós temos mais um membro nessa família. Que é o quê? Quem será? Você. Isso aí. Colocar. Você. Você é um membro da família. Se você é um membro da família, você pode ser a sua família. Parece papo de doido, né, gente? Mas não é, não. Vejam só. Então o que a gente faz? A gente faz um movimento, né, onde você consegue enxergar, peraí, eu sei que eu posso, então eu vou anotar aqui, aí pega uma folha, registra, então vou acordar tal horário, meu treino é tal momento, eu vou comer tal coisa, eu vou resolver isso. E você organiza o teu dia, você organiza a tua semana, você organiza a tua disciplina interna, porque para que dê certo depende apenas de você. A família é um meio para te motivar, a família é uma forma de te levar para cima, de te ajudar. Mas não permita ela te atrapalhar, é você que vai permitir. Então, nesses casos das famílias que estão desestruturadas, as famílias que estão... O recado aqui que eu estava dando agora há pouco era para a família. Melhorem, ajudem seus filhos e seus membros da família que são atletas. Mas se é o atleta que está sofrendo isso, você tem que falar. Pai, mãe,
Vocês não estão me apoiando, eu gostaria muito que vocês a partir de hoje me apoiassem. Porque se vocês não vão me apoiar, eu não vou mais poder ficar ouvindo isso que vocês dizem pra mim. Vou continuar respeitando e amando vocês. Mas eu não vou mais ouvir quando vocês tocarem no assunto de esporte. Porque eu sei que vocês não me entendem e que vocês não vão me apoiar. Infelizmente é assim. Claro, cada situação, cada família é uma realidade diferente que deve ser analisada da melhor forma, também de se posicionar dessa forma. Mas na soma de tudo, de um jeito ou de outro, vai se chegar a esse resultado. Um afastamento, mas lembre-se, gente, não é um afastamento da sua família. É um afastamento emocional relacionado ao tema esportivo. É muito específico. Geralmente causa o quê? Ruptura familiar. Né? Você quebra a relação com a tua família. E não pode, não é isso, gente, né? A gente sabe que a família ama, mas a família não compreende. Então, você faz uma lobotomia, você tira um pedacinho e você falando, não, aquela necessidade emocional que eu tenho de reforço positivo da minha família, não, isso aqui eu já não tenho mais. Mas enquanto isso, eu ainda continuo amando minha família, sei que posso contar para eles para muitas coisas, mas quando fala em esporte, não. Então, para vocês verem, existem vários caminhos. E a gente estava falando agora há pouco, né? Dos adultos, a mesma coisa, né? Se você tem ali uma esposa, se você tem um marido, se você tem filhos que não estão entendendo, né, a prática esportiva, você deve chegar para eles e falar: para mim é muito importante. E eu gostaria muito que vocês me apoiassem nessa jornada que eu tenho. Então não importa se você tem 7 anos, 14 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 80... Você tem uma meta, falando como atleta, você tem um objetivo. E a família, com certeza, em todos os momentos, tem um papel muito importante. O que a gente tem que fazer é fazer com que essa relação familiar seja boa, incentive, motive, apoie. Mas se não, que ela seja pelo menos neutra. Às vezes, o exemplo do colega que estava aqui contando o caso dele, a gente não vai conseguir cessar as palavras negativas da família. Mas elas vão entrar de um jeito e vão sair de outro, né? Aqui estão colocando, né? Tenho 10 pessoas, né? Para poder realmente ajudar. Outro colocou aqui, tenho 14, né? E daí, não é pessoas na idade, né? Legal, isso aí. Estão colocando a idade de vocês. Muito bom. Estão vendo? E vocês estão aí vendo situações familiares, né? 14 anos realmente é a idade mais crítica ali, porque você já tem uma certa autonomia, mas você precisa da família também, né? Cada um vai analisando as realidades. Gente, muito importante vocês observarem então. O que está acontecendo dentro da minha família? O que está acontecendo? O que eu posso fazer como atleta para melhorar? O que eu posso fazer como pai e mãe para melhorar essa relação? Não existe certo ou errado. Existe o que é necessário. E lembre-se, antes de tudo, a meta que foi estabelecida. Você, atleta, já tem uma meta? Né? Olha, tá o pessoal colocando da onde que treina, tudo muito bom, né? Mas a meta é sua ou a meta da família? Esse é um outro aspecto. Às vezes a gente está vivendo o sonho da família, mas será que eu estou vivendo o meu sonho? Como eu posso realmente fazer com que isso seja o meu sonho? Ou será que eu devo seguir um outro sonho? E isso vai fazer mais certeza. Para quê? Para que você esteja mais em equilíbrio como atleta. A família também vai observar esse lado. Falar, nossa, eu estou vendo meu filho e minha filha com muita vontade, com muita determinação. Isso também ajuda na relação, na conexão da família. Se eles veem um atleta que está constantemente reclamando dos treinos, reclamando das disciplinas, do que é necessário, isso é um problema. Então, é importante o atleta entender onde está, o que quer e aonde quer chegar. Que a família entenda isso também. E de preferência que a família apoie. Se a família não apoiar, que a família seja neutra. Né? E o atleta vai ter que saber administrar que a expectativa que ele tem em relação a essa família não poderá continuar tendo. Gente, eu sei que o tema é bem complexo, né? Mas é muito interessante no momento em que se realmente conecta a família. E ela funciona de um jeito só. Eu atendo muitas famílias que são dessa maneira. Que estão assim, é pra eu falar tal coisa, eu vou falar. É melhor eu não tocar no assunto, eu não toco. Eu posso fazer isso daqui, eu observei tal coisa. Eu fui naquela competição, falaram pra mim que era melhor eu não ir naquela competição, eu não fui. Gente, isso é fantástico. Quando a família está conectada, né, e entendendo o que é necessário em cada momento, o atleta tem muito mais chances de poder prosperar dentro do esporte. Então, os atletas que estavam aí comentando das dificuldades que tem dentro da sua própria família,
conversem com eles. O diálogo é essencial. E não é apontando o dedo, não é acusando, não é brigando, né? É realmente apoiando. Olha aí quem entrou aí, a mãe de uma grande triatleta que está lá em Tóquio, né? Sabe muito bem, né? É uma família que apoia a atleta desde lá do início, com muita força, com muito vigor. É isso. Esse exemplo de família no esporte, né? Lá de Fortaleza, pessoal forte. E vejam, né? Quando a família está conectada, né? Entendendo qual é o objetivo do atleta e conectado ao que é necessário, gente, isso vai muito longe. Então, show. Gente, família é tudo, gente. Né? Então conversem, não briguem. Né? Cisão de família, briga de família, né? A gente vê isso acontecendo no esporte. Depois de um tempo, o atleta perde rendimento. E ele acaba se desconectando do esporte. Então, se for necessário se afastar um pouco da família, que não seja brigando. Que seja de uma forma amigável, que seja de uma forma justa, pelo amor que vocês todos têm um com o outro. Né? Se afastar às vezes é importante, sim. Né? Perguntaram, é importante? Né? Na perguntinha aqui. Sim, é importante. Às vezes é necessário afastar. Não tem uma solução ali para a família. Mas é com respeito. É falando, olha, né? Eu vou morar sozinho agora. Mas eu vou visitar vocês, eu vou estar aqui junto. Nossa, isso é fantástico, gente. Mas entendam realmente, né? Que a briga não é o caminho. É conversa, é diálogo. E o atleta precisa expressar o que precisa. A família precisa também mostrar o que sente. Né? Não existe família perfeita. Os pais também estão aprendendo com a vida como ser pais. E ser pai de atleta é mais complexo ainda. Então, os filhos também têm que ter um pouquinho de paciência, sabendo que os pais às vezes acertam, às vezes erram. E se houver essa conversa, tem muito mais chances de tudo dar certo. E a família no esporte ser algo que eles carreguem para sempre. Né? Acabou de entrar aqui, né, a mãe de uma grande triatleta olímpica, né, que sabe muito bem disso, estão sempre juntos, né, sempre conectados. E como depois de tanto tempo, né, ainda há essa conexão, porque há respeito entre eles, há força entre eles, isso é muito bom. Então, veja, gente, vamos trabalhar em cima desses pontos. Analisem as relações familiares. Os colegas que colocaram aqui, os atletas que falaram que tem essa dificuldade com a família, primeira coisa, hoje ainda, tá cedo ainda, gente. Né? Senta ali, senta com o pai, senta com a mãe, fala, eu amo muito vocês, mas o que vocês estão fazendo hoje está me magoando. Eu gostaria tanto disso de vocês, será que vocês conseguem? Será que vocês podem me apoiar mais um pouco? O meu plano é até o final desse ano. Se até o final desse ano não conseguir, aí tudo bem, eu vou ouvir mais vocês, mas me deixem tentar até o final desse ano. Eu quero ver vocês junto comigo. Façam esse apelo. Se depois disso, mesmo assim, não der certo, aí se afasta um pouco emocionalmente da necessidade desse vínculo emocional. E aí fala, não, eu sei que eles me amam, que eu tenho aqui eles comigo, mas que eles não vão me apoiar nessa jornada minha. Mas eu vou me alimentar disso, porque eu acredito no meu sonho. Tá ok? Gente, podia ir longe na conversa. Hoje eu fiz até um horário diferenciado, tem já uma atleta me esperando aqui, mas joguem as perguntas, gente. Vai ficar disponível aí dando tudo certinho no GTV para vocês verem depois. Compartilhem, por favor, manda isso aí para os colegas, para as famílias. Eu acho que vai ser muito importante para serem discutido isso dentro do contexto familiar. Né? E hoje eu preferi tocar nesse assunto com vocês para ajudar de verdade. Agregar alguma coisa para vocês dentro do contexto familiar, que é a essência, é a base de tudo. Não importa se você mora aqui, junto, na mesma casa, né, ou a milhares de quilômetros de distância. Família é família. E a gente tem que saber cuidar, a gente tem que saber preservar, né, e fazer com que um alimente o outro, um impulsione o outro. E só assim a gente vai achar a prosperidade na vida e no esporte. Ok, gente? Valeu, um grande abraço, boa noite para vocês. E depois eu vou respondendo ali no direct, vou colocando no stories ali as respostas também. Valeu, gente, um grande abraço. Até mais, tchau, tchau.